Esta é a segunda parte de um vídeo, a questão número 9. Quem realmente governava as congregações do primeiro século? Este vídeo é a segunda parte, por isso, se está a ver este segundo vídeo, sugiro que veja o anterior para fazer sentido aquilo que vamos dizer. O objetivo destes dois vídeos é acerca da afirmação que a Sociedade Torre de Vigia faz de que havia um corpo governante no primeiro século. Isto é, havia lá um órgão centralizado, internacional, no sentido que governava todas as congregações do primeiro século. E que esse corpo governante, esse órgão, estava em Jerusalém. O vídeo de hoje, então, para dar uma continuidade no sentido de, então, se não havia um corpo governante no primeiro século, quem realmente geria as congregações do primeiro século? De que forma é que isso era feito? Antes de começar, porque algumas pessoas veem estes vídeos, mas não veem os primeiros, onde eu já me identifiquei, eu não sou nenhum youtuber, não sou nenhum ativista e muito menos apóstata. Está bem? Porque apóstata é alguém que age contra Cristo e contra Deus. Não é quem se levanta contra um sistema farisaico. Por isso, Jesus levantou-se contra o sistema farisaico, ele não era apóstata. Estevão levantou-se contra o sistema judaico, não era apóstata. Pedro foi perante o Sinédrio, que era o corpo governante da altura, o corpo governativo da altura do sistema judaico, levantou-se contra eles, foi punido, mas Pedro não era apóstata, porque quem tinha apostatado era o sistema judaico. Por isso, eu não sou nem ativista, nem apóstata, nem sou um desassociado. O facto de eu estar a fazer estes vídeos, o assunto foi entregue a um escritório de advogados, que está em contato com o Departamento Jurídico de Intel, para saberem o que é que vão fazer comigo. O que acontece é que quiseram reunir comigo, e eu, claro, de acordo com a Constituição Portuguesa, exigi a presença do advogado. Vamos tratar as coisas conforme Paulo exigiu, apelo para César. Porque eu já reuni 3 vezes com estes homens e arrancaram uma pele. Não o vão fazer pela 4ª vez. Não o vão fazer. Por isso, apelo para César. E estou à espera já há uns tempos que o Departamento Jurídico diga alguma coisa, até hoje ainda não disse nada. Por isso, não sou nenhum desassociado, está bem? Estou na situação do apóstolo Paulo. Apelo para César. Aquilo que eu tenho falado até ao dia de hoje, e vou novamente repetir, não sou nenhum youtuber, eu sei do que estou a falar, porque eu ocupei responsabilidades de topo na Sociedade Torre de Vigia. Fui ancião por mais de 20 anos, fui pioneiro especial por 13 anos, fui superintendente de circuito substituto desde 2017, frequentei a escola de treinamento ministerial em 2013, fui instrutor da escola de pioneiros, servi como instrutor na escola de anciãos, por isso eu sei do que é que estou a falar. Não é? Além disso, e acima de tudo isto que eu referi, eu sou um amante das Escrituras. Estudar as Escrituras faz parte do meu dia-a-dia. Por isso eu sou amante das Escrituras e não das publicações religiosas. Publicações religiosas são ajudas para poder entender a Bíblia, mas a base é a Bíblia. Por isso, quando há uma publicação que viola aquilo que a Bíblia diz, eu descarto completamente, seja ela de quem for. Por isso, o que eu estou a falar, eu sei do que é que estou a falar. Por isso, este segundo vídeo que eu estou a fazer é com conhecimento de causa e com base bíblica. Por isso, o assunto deste vídeo é: se não existia nenhum corpo governante em Jerusalém que geria todas as congregações, isso foi provado no primeiro vídeo, quem é que então geria as congregações do primeiro século? Primeiro de tudo, vamos começar com uma afirmação que a Sociedade Torre de Vigia faz numa das publicações. E a publicação é de 90, 15 de março. E notem o que diz aqui. Parágrafo 7. Embora a família de Deus seja composta coletivamente de todos os cristãos ungidos, há abundante evidência, notem, há abundante evidência de que Cristo escolheu um pequeno número de homens dentro da classe do escravo para servir como corpo governante visível. O que eu quero destacar é a expressão há abundante evidência, então para saber que evidências são essas e tão abundantes, de que Cristo escolheu um corpo de homens que servia como corpo governante.
Então, o que vamos ver neste vídeo é como é que Cristo prometeu que iria guiar as congregações. Conhecem aquele texto, que não é preciso estar-vos a mostrar, estou convosco todos os dias, até ao fim do sistema. Por isso, Cristo vai na frente, Ele vai na dianteira. Ele vai a direcionar. Eu estou convosco todos os dias até ao fim do sistema. Por isso, conforme Cristo estava no primeiro século na dianteira, eu estou convosco, dessa forma Ele iria estar até o fim dos tempos. Por isso não houve aqui nenhuma mudança de liderança. A maneira como Cristo liderava é a maneira como lidera hoje. Então o que nós vamos ver é o espírito das Escrituras. O que é que indica com relação à gerência do Cristo? E nós podemos começar logo nos Evangelhos, quando João Batista foi comissionado. Se vocês notarem aqui em Lucas capítulo 1, notem o versículo 17. Além disso, será enviado à frente por Deus com o espírito e o poder de Elias. Notem que João Batista foi uma pessoa muito corajosa, mas por detrás dele, a influência que o motivava era do Espírito. Por isso, o mesmo Espírito que energizou Elias iria energizar João Batista. Que Espírito é esse? Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo dirigiu João Batista e preparou o caminho para a vinda do Messias, o Cristo. E como é que Cristo era dirigido? Vamos ver novamente o Evangelho, agora no Mateus capítulo 4, e notem o versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Notem que Cristo era dirigido pelo Espírito. Por isso a preparação do caminho foi feita por João Batista por meio do Espírito. A vinda do Messias e a maneira como ele vivia era conduzido pelo Espírito. E o Espírito iria continuar a ser uma fonte de orientação. Nós conseguimos ver isto nos Evangelhos. O Evangelho de João, notem o capítulo 14, o versículo 26. Isto já são palavras do Cristo. Diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas. Notem que o Espírito Santo iria servir como instrutor. Por isso, o ensino não teria como fonte a homens, seria fruto do Espírito. Diz que o Espírito Santo irá ensinar-vos todas as coisas. Cornélio foi ungido pelo Espírito sem a permissão de homens. Não houve nenhuma decisão da parte de um corpo governante em Jerusalém que agora a pregação poderia ser estendida a incircuncisos, a gentios. Não, é o Espírito que ensina, é o Espírito que orienta. Por isso o Espírito Santo foi entregue a Cristo, não foi entregue a homens. Vamos ver outro exemplo em João 16, começando no 12. Jesus diz: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas agora não são capazes de suportar. No entanto, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele irá guiar-vos a toda a verdade. Notem, a verdade teria como fonte a homens? Não. Seria um fruto da direção do Espírito. Por isso é o Espírito que guia a toda a verdade. Não é homens. Nem o Espírito depende de homens para poder atuar. Por isso não são os homens que dirigem o Espírito. É Cristo que dirige o Espírito. E apenas os homens se têm que sujeitar à orientação do Espírito. Dar um exemplo. Esta imagem. Vocês acham que é este homem que nos guia a toda a verdade? Não. É o Espírito. Vamos ver a segunda imagem. Será que é um grupo de homens que nos dirige a toda a verdade? Não. É o Espírito. Que diferença fez entre a primeira imagem e a segunda? Porque quem viu estas imagens teve reações emocionais diferentes. Vocês, quando viram a primeira imagem, talvez tenham sorrido no íntimo. Quando viram a segunda imagem do grupo de homens, talvez tenham ficado tensos. Porquê? Porque eu toquei no vosso bezerro de ouro. Porque não seguem o primeiro homem, mas seguem o segundo. Fiquem sabendo que os católicos têm tanto direito a seguir um homem como vocês têm o direito de seguir 9. Se eles são idólatras porque seguem um homem, então vocês são 9 vezes mais idólatras.
Porque eles têm um Papa, vocês têm 9. Deem-me uma razão para os católicos não poderem seguir este homem. Deem-me uma razão. Porque a mesma razão que vocês apresentam para os católicos não poderem seguir um homem como líder é a mesma razão para que vocês não podem servir 9. Por isso é que Jesus disse em Mateus capítulo 7: porque é que tu olhas para o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes que tens uma trave no teu próprio olho? Às vezes nós podemos julgar os católicos porque têm um ciscozinho lá no olho. Eles veneram um homem vestido de branco. Quando nós temos um barrote à frente dos olhos, porque nós não seguimos um homem, seguimos 9. Só que só não se vestem de branco. Vamos apenas resumir. O ensino teria que fonte? Homens ou o Espírito? O Espírito, porque diz que o Espírito iria vos ensinar todas as coisas. O que é que nos iria guiar à verdade? Homens ou o Espírito? É o Espírito, porque Cristo disse que o Espírito iria guiar-vos a toda a verdade. É por meio do Espírito e não por meio de homens. Mas agora, notem, vamos entrar na formação da congregação cristã. Quem é que realmente geria as congregações do primeiro século? E como é que a obra de evangelização era dirigida? Vamos ver e vamos começar pelo livro de Atos, que a principal atividade do cristianismo era a evangelização. Será que havia um coro governante em Jerusalém que controlava a evangelização? Vamos ver a Bíblia. Atos, capítulo 2. Notem o versículo 33. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou o que vocês estão a ver e a ouvir. Diz aqui que Cristo recebeu o prometido Espírito Santo. Esta passagem está-se a referir ao derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. 33 era comum, quando estavam lá 120 discípulos na sala de sobrado, e então eles começaram a falar em línguas. Por isso esses dons que eles receberam foi por meio do Espírito Santo, que agora estava na mão do Cristo. Ele podia usar para dirigir não apenas a recém-formada congregação cristã, mas também a sua evangelização. Só que estes dons milagrosos levantam um grande problema para a existência de um órgão diretivo internacional, o tal coro governante em Jerusalém. Este Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles 120 discípulos ajudou-os ou capacitou-os para terem dons, mas os dons não era apenas falar em línguas. Notem, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 26 em diante, diz lá: o que deve então ser feito, irmãos, quando se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensinamento, outro tem uma revelação, outro fala em outra língua e outro tem uma interpretação. Que todas as coisas ocorram para edificação. Os dons milagrosos que eles receberam lá em 33 não era apenas para falar em línguas. Era também para profetizar, era para terem conhecimento especial, era para revelações, interpretações, línguas. Havia dons que eles receberam associados ao ensino. Por isso, quando eles se reuniam localmente, eles tinham o dom do ensino, tinham o dom da revelação e tinham o dom da interpretação. Então, esses dons vinham de onde? Vinham dos apóstolos em Jerusalém? Ou do tal fantasioso coro governante em Jerusalém? Como é que alguém podia ensinar na congregação, revelar e interpretar, sem esperarem pela orientação de um hipotético coro governante em Jerusalém? Como é que era possível? Como é que era possível alguém na congregação de Antioquia começar a ensinar, a revelar e a interpretar coisas por meio do Espírito Santo, sem o aval da congregação em Jerusalém? Os irmãos acham que lá na congregação de Antioquia, quando alguém começava a ensinar pelo Espírito, ou a profetizar, ou a interpretar, primeiro tinha que ligar para Jerusalém: olha, eu queria pedir a vossa aprovação para poder interpretar o Salmo, ou para profetizar, ou para ensinar. Vocês acham que isto era assim que funcionava? Não, só pensar nisto é patético. Por isso, o ensino era dado por meio do Espírito Santo, porque eles receberam dons nesse sentido. O ensino não vinha de Jerusalém, era o Espírito. Conforme o texto que nós lemos há pouco, em João 14, o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos
todas as coisas. Por isso, notem a congregação de Corinto, e não só na congregação de Corinto, mas em todas as outras congregações, havia dons associados ao ensino, e o ensino era dado localmente. E outra coisa, e uma ressalva que eu quero colocar aqui, é que alguns podem estar a escapar mentalmente por dizer que hoje é diferente, já não temos dons milagrosos. A questão que nós estamos a discutir neste momento não tem a ver com dons milagrosos, mas tem a ver com quem dirigia a congregação do primeiro século e como é que as congregações eram geridas no primeiro século. Porque a sociedade toda vigia afirma que havia um corpo governante que orientava todas as congregações. É isso que está a ser discutido. No primeiro século, o ensino não vinha de Jerusalém. Era dom do Espírito. As pessoas ensinavam, interpretavam. Não precisavam do aval da congregação em Jerusalém. O ensino, a interpretação, era dado localmente, na congregação do Espírito atuava. Por isso, na formação da congregação cristã, deixa bem claro que era o Espírito que orientava, era o Espírito que ensinava. Mas vamos continuar. O caso de Filipe, o evangelizador, isto pode ser visto no livro de Atos, capítulo 8. Notem quem é que dirigia Filipe e a obra dele. Se notarem em Atos 8, versículo 29, quando Filipe foi pregar aquilo ao eunuco etíope, diz lá, por conseguinte, o Espírito disse a Filipe, vai, aproxima-te desse carro. Filipe correu ao lado do carro e ouviu o eunuco a ler o profeta Isaías em voz alta. Perguntou então, entendes o que estás a ler? A direção de Filipe veio de onde? Era o corpo governante em Jerusalém que estava a dirigir a obra? Não. O que é que diz aqui? O Espírito, disse a Filipe. Era o Espírito que dirigia. E notem que foi feito até um batismo. E o batismo do eunuco não foi com ordem de um hipotético corpo governante em Jerusalém. Ou o eunuco não teve que esperar pelo próximo congresso para ser batizado. E Filipe, depois de batizar o eunuco, ele recebe uma designação pelo Espírito para uma zona chamada Asdod. Isto é visto no versículo a seguir. Depois de saírem da água, o Espírito de Jeová rapidamente levou dali Filipe. E o eunuco não voltou a vê-lo, mas seguiu-se o caminho cheio de alegria. Filipe, no entanto, foi parar a Asdod. E ao passar por aquela região, continuou a declarar as boas novas a todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então, a designação de Filipe para Asdod veio da parte de quem? Não diz que foi por meio do Espírito. Por isso, depois de batizar o eunuco, Filipe não recebeu nenhuma carta de um hipotético corpo governante com uma nova designação. Ele recebeu a designação vinda do Espírito. E apesar de não ter recebido nenhuma carta de aprovação para a designação dele foi abençoada. Isso é visto logo a seguir. Isso é visto mais à frente no livro de Atos. Atos capítulo 21. Note o que diz o versículo 8 e 9. Partimos no dia seguinte, chegámos a Cesareia, lá entramos na casa de Filipe, o evangelizador, que era um dos 7 homens, e ficámos com ele. Este homem tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Que nenhum membro de um hipotético corpo governante esteve envolvido na designação, nem no sucesso da sua designação. Foi o Espírito. Por isso, até neste momento, será que há provas de que existia um corpo governante a controlar e a supervisionar o inteiro trabalho mundial? Até agora, não há nada que indique isso. Mas vamos continuar com o livro de Atos. Vamos falar agora da conversão de Saulo, em Atos capítulo 9. E diz o versículo 3. Durante a viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou à sua volta uma luz vinda do céu. E ele caiu ao chão e ouviu uma voz dizer-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem é o Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e lá te dirá o que deves fazer. Notem o versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe numa visão, Ananias. Ele respondeu, aqui estou, Senhor.
O Senhor disse-lhe: prepara-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura um homem chamado Saulo de Tarso. Quem Cristo usou para orientar Saulo? Foi algum membro de um hipotético corpo governante em Jerusalém? Não. Foi Ananias, um discípulo. Quem designou Saulo como missionário para os gentios e pregar às nações? Foi algum membro do corpo governante? Não, foi Cristo. Cristo é que o designou e usou Ananias para orientar Saulo. Não foi nenhum membro do corpo governante em Jerusalém. Jerusalém nem tinha voto na matéria. Será que Saulo teve que submeter uma escola de Gileade em Jerusalém para estar capacitado para ir levar o Evangelho? É designado um missionário sem passar pela supervisão de um corpo governante em Jerusalém? Será que Jesus disse, olha, vais como missionário, mas tens que ir primeiro a Jerusalém submeter-te às orientações de um corpo governante? Jesus não disse para ele submeter a ninguém. Vai! E notem, o que é curioso é que, vocês lembram-se daquela passagem em Lucas 17, quando Jesus cura 10 leprosos? E notem a orientação que Jesus dá aos 10 leprosos. Lucas 17, 12. Ao entrar numa aldeia, 10 homens com lepra foram ao seu encontro, mas ficaram à distância. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, instrutor, tenha misericórdia de nós. Quando os viu, disse-lhes, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Então, enquanto eles se afastavam, foram purificados. Notem que Jesus curou aqueles leprosos, mas disse a eles, vão submeter-se aos sacerdotes e às orientações que eles vos dão. Porquê é que Jesus disse isto? Se ele os curou, porquê é que disse isto? Porque naquela altura existia um arranjo de sacerdotes. Vai submeter-te aos sacerdotes. Porquê é que Jesus não disse isso a Saulo? Vai submeter-te ao corpo governante de Jerusalém. Porquê é que não disse isto a Saulo? Porque não existia nenhum corpo governante em Jerusalém. Porque quem dirigia era Cristo. Mas havia realmente um sistema de sacerdotes. Na altura, Jesus disse ao leproso, vai submeter-te aos sacerdotes. Mas não disse isso a Saulo. Porquê? Porque não havia corpo governante em Jerusalém. Era Cristo quem dirigia. Foi Ananias quem deu orientações a Saulo para levar as boas novas a nações. Notem o que diz. Atos 22, 12. Então um homem chamado Ananias, que era devoto conforme a lei e a respeito de quem todos os judeus daquele lugar falavam bem, veio procurar-me. Chegou perto de mim e disse-me, Saulo, irmão, recupera a vista. E nesse preciso instante recuperei a vista e vi-o. Ele disse, o Deus nosso antepassado escolheu-te para conheceres a sua vontade, para veres o justo e para ouvires a voz que sai da sua boca. Porque serás sua testemunha perante todos os homens das coisas que viste e ouviste. E agora, de que é que estás à espera? Levanta-te, sê batizado, lava os teus pecados por invocares o nome dele. Então Ananias é usado por Cristo para ir ter com Paulo, cura Paulo, batiza Paulo e depois diz, então o que é que tu estás à espera? Estás à espera de quê? Vai. Vai aonde? Será que Ananias disse, vai a Jerusalém, ao corpo governante, para receberes a autorização dele, para seres batizado no próximo congresso e depois seres designado como missionário? Será que ele disse isto? Não, porque ele já tinha sido designado por Cristo. E aquilo que Ananias estava a fazer é usar o dom do Espírito, curou Paulo, confirmou a designação dele como apóstolo para as nações, tinha que passar a mensagem do Cristo, batiza-o e vai. Por isso, Cristo diz aos leprosos, vão ter com os sacerdotes. Porquê? Porque havia um arranjo estabelecido dos sacerdotes. Mas a Saulo não diz para ir a Jerusalém submeter-se a um corpo governante. Porquê? Porque não havia esse arranjo de corpo governante. E notem que o apóstolo Paulo confirma isso no livro de Gálatas. Vejam Gálatas capítulo 1. Notem o versículo 15. Mas quando Deus, que causou o meu nascimento e me chamou através da sua bondade imerecida, achou por bem revelar o seu Filho por meu intermédio, para que eu declarasse às nações as boas novas acerca dele, não fui imediatamente consultar nenhum homem, nem fui a Jerusalém, ter com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e depois voltei a Damasco. Paulo confirma
que não subiu a Jerusalém, nem aos apóstolos. Então o apóstolo Paulo atreveu-se a começar uma designação sem a aprovação de um coro governante em Jerusalém. Irmãos, se o apóstolo Paulo hoje fosse vivo e fizesse parte da sociedade onde vigia, hoje era desassociado. Tu não respeitas a gerência do coro governante em Warwick. Estás desassociado, fora daqui. Porquê é que Paulo não subiu a Jerusalém? Porque não havia nenhum corpo governante em Jerusalém que geria a obra mundial. Porque a obra era dirigida pelo Cristo. Até mesmo quando o apóstolo Paulo sobe a Jerusalém no ano 33, 3 anos depois da sua conversão, ele diz lá, notem um bocadinho mais à frente, versículo 18, então 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Paulo, quando subiu a Jerusalém, diz que só encontrou lá Pedro, que fazia parte dos 12 apóstolos, e Tiago, meio-irmão de Jesus, que nem era apóstolo. Então onde é que estavam os outros apóstolos? Se havia um coro governante em Jerusalém, se havia, onde é que estavam os outros apóstolos? Por isso, resumindo, de todas as passagens bíblicas que vimos até agora, será que indica que existia um coro governante a controlar e a supervisionar todas as congregações? Até o momento, nada que indique isso. Vamos continuar e vamos agora falar da unção de Cornélio, que era um gentio. Isso está no livro de Atos, capítulo 10. E notem quem é que dirigiu o alargamento da evangelização a gentios. Será que foi por ordem de um coro governante em Jerusalém? Isto é, agora nós estamos a pregar aos judeus, mas agora nós decidimos que vamos alargar para os gentios, para os incircuncisos. Será que é isso que a Bíblia indica? Vamos ver. Atos 10. Pedro ainda estava a refletir sobre a visão quando o Espírito disse: olha, há 3 homens à tua procura. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque fui eu que os enviei. E o versículo 22 diz que se tratava de Cornélio. Notem que esta passagem trata sobre o alargamento da evangelização para além da nação de Israel, para além dos judeus, para gentios, pregarem gentios. E notem que se houvesse algum coro governante em Jerusalém, esta decisão de alargar a evangelização para gentios, para incircuncisos, deveria ser uma decisão que passaria por um órgão central administrativo. Foi isso que aconteceu? Não. Não. Diz que foi o Espírito que disse a Pedro: vai ter com Cornélio. Se houvesse um hipotético coro governante em Jerusalém, seriam eles que decidiriam se iriam pregar a gentios ou não. Mas isto só mostra que não era Jerusalém que geria a obra mundial. Era Cristo que dirigia a obra mundial. Jerusalém nem é mencionado e, obviamente, nem tem direito à opinião sobre esse assunto. E notem que a decisão que foi tomada naquela altura foi ungir com o Espírito Santo um incircunciso. Um incircunciso. Se este assunto fosse levado a Jerusalém para eles decidirem, ainda hoje estávamos a decidir isso. Como é que é possível e tal, ver as Escrituras, ver aquilo. Esqueçam. É o Espírito que dirige. E qualquer homem que tente opor-se ao Espírito simplesmente será atropelado. Ponto. Porque eles não entenderam aquilo na altura. Como é que o Espírito Santo está a ser derramado sobre pessoas das nações, incircuncisos? Além disso, foram ungidos pelo Espírito Santo antes de se batizarem em água. Isto seria um dilema até o dia de hoje. Mas o que é que os apóstolos tiveram que fazer? O que é que as congregações tiveram que fazer? Tiveram que submeter a orientação do Espírito, mesmo que não tivessem compreendido aquilo que aconteceu com Cornélio. E porquê é que isto é assim? Porque é o Espírito Santo que dirige. Não são homens e muito menos um fabricado corpo governante em Jerusalém. Por isso, até ao momento, e as passagens bíblicas que analisamos, será que existia um corpo governante em Jerusalém a controlar e a supervisionar a evangelização e as congregações mundialmente? Até o momento, não. Vamos continuar.
Os irmãos sabem que este movimento religioso, os seguidores de Cristo, passaram a ser designados como cristãos. Quem é que decidiu que os seguidores de Cristo seriam chamados de cristãos? Será que foi algum membro do corpo governante em Jerusalém? Vamos ver. Será que foi em Jerusalém? Vamos ver. Atos capítulo 11. Versículo 26. Depois de o encontrar, levou a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, reuniram-se com a congregação e ensinaram uma multidão considerável. E foi primeiro em Antioquia que os discípulos, por orientação divina, foram chamados cristãos. Então, os seguidores de Cristo receberam o nome cristãos. Essa orientação vem de onde? Diz que foi por providência divina, por meio do Espírito. Foi aonde? Foi em Jerusalém? Não. Foi em Antioquia. Então, muda-se o nome do movimento religioso sem o consentimento de um corpo governante em Jerusalém? Mas como é que a congregação de Antioquia se atreveu a designar este movimento e dar-lhe o nome sem o nosso consentimento? Isto só prova que não havia nenhum corpo governante em Jerusalém a gerir o trabalho mundial. Quem é que dirigia? Cristo, por meio do Espírito Santo. Vamos continuar e vamos passar agora às viagens missionárias de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo começou onde? Quem é que enviou e financiou as viagens missionárias de Paulo? Será que foi Jerusalém? Será que as viagens missionárias de Paulo tiveram o consentimento da congregação de Jerusalém? Ou de um corpo governante em Jerusalém? De um órgão administrativo internacional em Jerusalém? Vamos ver. Atos capítulo 13. Versículo 1. Em Antioquia havia profetas e instrutores na congregação local. Versículo 2. Enquanto estavam a servir a Jeová e a jejuar, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei. Versículo 4. Assim estes homens, enviados pelo Espírito Santo, desceram até Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Se havia alguma atividade importante no primeiro século, era a evangelização. E a primeira viagem missionária de Paulo não passou pelo aval, nem a permissão, nem a autorização, nem o financiamento da congregação em Jerusalém. Saiu de Antioquia. Foi Antioquia que enviou e financiou a obra missionária de Paulo. E notem que Antioquia era uma congregação gentia, incircuncisos. Jerusalém nunca supervisionou a obra de evangelização do primeiro século. Por isso, até o momento, será que existia um corpo governante a controlar e a supervisionar o inteiro trabalho mundial de evangelização? Até o momento, não. Então, Paulo faz a sua viagem missionária, a sua primeira viagem, e retorna. E retorna aonde? Vamos ler Atos, capítulo 14. Notem o versículo 26. De lá, navegaram para Antioquia, onde tinham sido entregues à bondade e merecida de Deus para a obra que agora tinham completado. Depois de chegarem e reunirem a congregação, contaram as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles e como ele tinha aberto a porta da fé das nações. Então, quando eles retornaram da primeira viagem missionária, eles foram para onde? Voltaram à congregação de Antioquia. E diz que os resultados da sua pregação, da sua evangelização, foram apresentados à congregação gentia de Antioquia. Por isso, Jerusalém nunca supervisionou a pregação do primeiro século. Por isso, até o momento, e de acordo com os relatos bíblicos que nós já lemos, será que havia um corpo governante a controlar e a supervisionar a inteira obra de evangelização do primeiro século? Até agora, nada que indique isso. Vamos passar à segunda viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 15. De onde é que eles saíram? Versículo 35. No entanto, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia a ensinar e declarar, como muitos outros, as boas novas da palavra de Jeová. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé:
Agora, vamos voltar e visitar os irmãos em cada uma das cidades onde proclamamos a palavra de Jeová para ver como estão. A segunda viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, saiu de onde? Antioquia. A congregação gentia de Antioquia. Por isso foi na congregação de Antioquia que foi programada e financiada a segunda viagem missionária de Paulo. Por que razão é que a congregação de Jerusalém não deu a permissão, nem programou, nem financiou a segunda viagem missionária de Paulo? Se realmente existia lá um coro governante, por que é que eles não tiveram opinião no assunto? Notem que é hoje o coro governante que gera os missionários. Por que razão, lá no primeiro século, foi uma congregação gentia de Antioquia que programou, enviou e financiou a segunda viagem missionária. Por isso, até o momento, será que há algum indício de que havia um coro governante em Jerusalém que gerenciava a obra mundial? Até o momento, nada que indique isso. E notem que durante a segunda viagem missionária de Paulo, houve lá alguns episódios interessantes. E um deles tem a ver com que tipo de território é que Paulo iria pregar. Onde é que ele iria e onde é que não iria? Será que foi a congregação em Jerusalém, lá o hipotético coro governante que diz Paulo agora vai para aqui, Paulo agora vai para ali? Vamos ver o relato. Atos 16, 6. Diz assim. Eles viajaram pela Frígia e pela região da Galácia, porque o Espírito Santo os tinha proibido de declarar a palavra na província da Ásia. Além disso, quando desceram à Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu fazê-lo. Portanto, passaram pela Mísia e desceram até Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. O macedónio estava de pé e suplicava-lhe: Venha à Macedónia e ajuda-nos. Logo depois de ele ter a visão, tentámos ir à Macedónia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe declarar as boas novas. Este relato deixa bem claro que eles foram impedidos pelo Espírito de entrar no território da Ásia, de entrar no território da Bitínia e foram dirigidos à Macedónia. Quem é que designava o território nas viagens missionárias de Paulo? Será que era alguma carta de um corpo governante em Jerusalém? Quem é que designava o território? Tu vais para aqui, tu vais para ali. Quem é que designava o território? O Espírito Santo. E notem um episódio mais à frente. Diz que havia uma mulher que estava a ouvir, chamava-se Lídia. Era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. E Jeová abriu-lhe amplamente o coração para prestar atenção ao que Paulo estava a dizer. Quem é que designava o território para Paulo encontrar merecedores? Será que era alguma carta do corpo governante em Jerusalém? E nota que este não foi o único episódio. Há outro na cidade de Corinto, que é visto em Atos 18. Notem o versículo 9. Ele estava em Corinto e diz lá: Além disso, o Senhor disse a Paulo numa visão: Não tenhas medo, mas persiste em falar e não fiques calado, porque eu estou contigo e ninguém te atacará de modo a fazer-te mal, pois muitas pessoas nesta cidade me pertencem. Assim ele permaneceu lá durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Mais uma vez, quem é que designava o território onde Paulo pregava? Será que era uma carta que vinha lá de Jerusalém de um hipotético corpo governante? Quem é que disse a Paulo para ele continuar lá 1 ano e 6 meses em Corinto? Foi alguma carta de um corpo governante em Jerusalém? Porque é isso que hoje acontece na sociedade de Torre de Vigia. Olha, vocês, pinas especiais ou missionários, vocês fiquem aí na zona A ou na zona B, porque segundo os nossos relatórios, revistas, revisitas e estudos bíblicos, isso está a ser produtivo. Ou não está a ser produtivo. No primeiro século era Cristo quem dirigia a obra mundial e não um coro governante em Jerusalém. Mas alguns talvez tentem escapar a estes argumentos por dizer: não, mas hoje é diferente. Hoje não há dons do Espírito. Primeiro de tudo, nós não estamos a falar de dons do Espírito.
Nós estamos a falar de liderança da congregação do primeiro século. Porque a Sociedade de Vigia afirma que havia um corpo governante no primeiro século que geria tudo. Mas o que nós estamos a discutir é isso. Quem é que liderava a congregação do primeiro século? Porque se não havia corpo governante no primeiro século, então hoje não se justifica haver um corpo governante. Ponto. Pode existir corpo governante, mas por favor não fundamentem isto na Bíblia. Digam que é um arranjo da Sociedade de Vigia e não bíblico. Mas o problema é que a Sociedade de Vigia afirma que havia um corpo governante no primeiro século para tentar justificar o facto de haver 8, 9 ou 10 homens a gerir a obra mundial. Esse é o assunto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a liderança de Cristo, a liderança que existia no primeiro século, não há nenhum indício bíblico que Jesus tenha mudado a forma de liderar a congregação. Se não notem em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus faz lembrar o Pai. O Pai não muda. Jesus é igual ao Pai, tal Filho. Jesus é tanto cabeça da congregação do primeiro século, como é cabeça do trigo que cresce no meio do joio, hoje no século XXI. Em nenhuma parte da Bíblia diz que ele iria mudar o método de ele dirigir a obra. Ele dirige a obra, ele alimenta o trigo por meio do Espírito. Por isso Cristo não lidera empresas religiosas, não lidera corporações religiosas. Porque uma coisa é a congregação que Cristo formou no ano 33. Outra coisa são as organizações que surgiram ao longo dos tempos. Inclusive no século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, estão a surgir organizações que dizem que são o celeiro do Cristo. Nós já explicámos isso num vídeo anterior. Que o trigo cresce no meio do joio, mas em celeiros de homens. Por isso hoje Cristo não está a liderar organizações humanas. E as coisas não são diferentes dentro da Sociedade de Torre de Vigia. Cristo não deu início à Sociedade de Torre de Vigia. Porque é uma sociedade que surgiu em 1881 com a aprovação de César, com a aprovação do governo americano. Como que se agora Cristo precisasse da autorização do governo americano para ter uma congregação? A congregação de Cristo já existe há 2000 anos, não existe há 120 anos. Há 2000 anos. Por isso aquilo que nós estamos a ver hoje nas organizações religiosas, quer sejam os mormons, adventistas, testemunhos de Jeová, presbiterianos, luteranos, batistas, anabatistas, seja o que for, são organismos humanos. Por isso esses organismos humanos são liderados por homens e não por Cristo. Cristo deu início à sua congregação há 2000 anos atrás. E o problema que acontece hoje nas corporações religiosas, uma corporação é uma empresa de grande envergadura, o que acontece nessas empresas religiosas é que não funcionam pelo espírito, funcionam tudo pela mente, tudo é fabricado, tudo é calculado, tudo é projetado. Há aqui engenhos, há aqui inteligência humana para conseguir que uma corporação religiosa possa vingar e se expandir. A Sociedade de Vigia não é exceção. Ela conseguiu se expandir por engenho mental e por lobbies políticos. A Sociedade de Vigia está envolvida com lobbies políticos, quer com o governo americano, quer com a ONU, quer com os organismos da ONU. E é por causa disso que ela tem tido sucesso de espalhar o seu império. Agora, o que nós queremos deixar claro é: não vamos confundir a orientação do Espírito Santo com orientações humanas. E as orientações humanas são bem-sucedidas de acordo com os objetivos que eles têm, mas esses objetivos não são os objetivos do Cristo. Por isso nós não confundamos o intelecto com o Espírito Santo. Não confundamos as emoções com o Espírito Santo, porque as religiões, há o ramo evangélico, e o ramo evangélico confunde muito as emoções com o Espírito Santo. Tanto que os membros do ramo evangélico são muito emocionais e quando sentem um bocadinho as emoções à flor da pele, é o Espírito Santo a interferir comigo. Não. Emoções é uma coisa, Espírito Santo é outra. A Sociedade de Vigia não é tão emotiva, é mais racional. Prima mais pelo intelecto, pelo conhecimento. Faz lembrar um bocadinho o gnosticismo, mas é uma vertente barata do gnosticismo, este intelecto que nós temos. Pensamos que é alguma coisa, mas não é nada demais. A não ser meio dos textos bíblicos combinados.
Mas nós pensamos, a sociedade de religião pensa que quando nós somos muito inteligentes, ou quando conseguimos preferir palavras inteligentes ao fazer discursos, ou que o nosso progresso tem a ver com o entendimento bíblico, que viver no espírito é ter um entendimento bíblico. Por isso, uma pessoa que se sabe explicar, que se sabe fazer entender, que tem muito conhecimento bíblico, essa pessoa pensa que é o Espírito Santo. Não. Uma coisa é o intelecto humano, outra coisa é o Espírito Santo. Uma coisa é a pessoa ser influenciada pela sua inteligência, pela sua sapiência, outra coisa é ser influenciada pelo Espírito Santo. Por isso, as igrejas evangélicas confundem as emoções com o Espírito Santo, nós confundimos o intelecto, o conhecimento, a erudição com o Espírito Santo. E qual dos dois está mais enganado? As igrejas evangélicas, a sociedade de religião, qual deles está mais enganado? Venha ao diabo e escolha. Estão os dois. Tá? Espírito Santo nada tem a ver com emoções e nada tem a ver com a nossa mente. O Espírito Santo não tem que ver com engenhos e produtos, nem da mente, nem das emoções. Por isso, o que está em jogo agora é Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A maneira como ele liderava a congregação no primeiro século é a maneira como dirige hoje, em 2024. Por isso, o assunto que nós estamos a falar é quem designava o território onde Paulo iria pregar nas suas viagens missionárias. Era as cartas do corpo governante, eram designações e aprovações do corpo governante em Jerusalém? Não. Eram dadas diretamente pelo Espírito. E o Espírito estava na mão do Cristo. Então esta é a segunda viagem missionária. Eles vão, têm algumas experiências, deixa bem claro que era Cristo que estava a dirigir. Não entras na Ásia, não entras na Bitínia e vai para a Macedónia. Eles fazem esse percurso e retornam da viagem missionária. E retornam para onde? Qual foi a congregação onde eles foram? Para mais uma vez contar as suas experiências. Vamos continuar a ver Atos 18. Agora o versículo 21 e 22. Mas despediu e disse-lhes: voltarei aqui novamente, se Jeová quiser. Então embarcou em Éfeso e desceu até Cesareia, subiu, cumprimentou a congregação e seguidamente desceu para Antioquia. Então ele faz o retorno por várias cidades, chega a Cesareia e diz que subiu e cumprimentou a congregação. O subir é subir a Jerusalém, porque Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar, era alto. Então eles subiram a Jerusalém, cumprimentaram a congregação, mas não terminaram ali. Subiram até Antioquia, de onde tinham saído. Por isso Paulo retornou da sua segunda viagem missionária com destino a Antioquia. Por isso, será que existia um corpo governante a controlar e a supervisionar a obra de evangelização do primeiro século? Até o momento, nada indica isso. Vamos ver a terceira viagem missionária de Paulo. E vamos agora a Atos 18, 23. O versículo 22 diz que eles estavam em Antioquia. Agora anotem o versículo 23. Depois de lá passar algum tempo, isto é, em Antioquia, partiu e percorreu toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Este relato indica o início da terceira viagem missionária de Paulo. De onde é que ele saiu? Da congregação gentia da Antioquia. Por isso, Jerusalém não deu permissão, não programou, nem financiou a terceira viagem missionária. Paulo iniciou a terceira viagem missionária sem a aprovação, sem o aval, sem o consentimento da congregação em Jerusalém, onde existia o tal hipotético corpo governante. Por isso, Jerusalém nunca supervisionou a obra de evangelização do primeiro século, e muito menos as viagens missionárias de Paulo. Então ele faz a terceira viagem missionária e retorna da terceira viagem missionária. E aqui a terceira viagem missionária já tem aqui contornos diferentes. Porquê? Porque quando ele volta, ele já vem para Jerusalém. Porquê é que ele vem para Jerusalém? Porque ele é informado pelo Espírito que ele iria ser martirizado. E tudo começaria em Jerusalém. Vamos ver o relato, Atos 20. E nesta altura ele está em Éfeso, em direção a Jerusalém. E diz o versículo 22. E agora, compelido
pelo Espírito, viajo para Jerusalém, embora não saiba como acontecerá lá. Só sei que, de cidade em cidade, o Espírito Santo avisa-me repetidamente de que me aguardam prisões e tribulações. Nota, ele está em Éfeso, ele vai a caminho de Jerusalém, mas ele tem sido alertado para as tribulações que vai passar em Jerusalém. Ele é alertado por quem? Pelos membros do corpo governante que estão lá em Jerusalém. Olha, que isto aqui está muito mal e tu vens aqui e vais levar paulada. Não. Foi o Espírito Santo que lhe dava essas indicações. Em Éfeso. Por isso a orientação veio do Espírito Santo. Mas ele continua a sua viagem para Jerusalém. Agora em Tiro, notem, Atos 21, versículo 4. Procurámos os discípulos e encontrámos-los e permanecemos lá durante 7 dias. Contudo, por meio do Espírito, eles diziam repetidamente a Paulo que não pusesse os pés em Jerusalém. Agora em Tiro, quem é que alertou Paulo sobre os problemas que ele ia ter em Jerusalém? Diz aqui que foi por meio do Espírito. Mas ele continua a sua viagem a Jerusalém porque ele estava determinado a enfrentar seja o que for, seja a prisão, seja a morte, ele estava disposto a morrer pelo Cristo sem problema nenhum, então ele chega a Cesareia. E notem agora Atos 21. E está aqui a falar sobre um profeta chamado Ágabo. E diz o versículo 11, ele, ou seja, Ágabo, veio ao nosso encontro, pegou no cinto de Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos e disse: assim diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado assim pelos judeus em Jerusalém e vou entregá-los às mãos de pessoas das nações. Mais uma vez, ele chega a Cesareia. Ele é orientado. Por quem? Quem é que o informa que ele iria passar por problemas em Jerusalém? Foi este profeta Ágabo, sim, mas por meio do Espírito Santo. Por isso, nenhuma orientação que Paulo recebeu veio de alguma carta, de algum conselho, de alguma admoestação, de um corpo governante em Jerusalém. Sempre foi dirigido por Espírito. Por isso, até agora, pelos relatos da Bíblia que nós lemos, será que indicam que havia um corpo governante, um órgão central administrativo que geria a obra mundial? Nada indica isso. Mas sabe o que é interessante? É que os atuais membros do corpo governante pegam em algumas expressões bíblicas para dizer que havia um corpo governante. Duas delas nós já mencionámos no vídeo anterior, a parte 1, por isso vejam a parte 1, por favor, para fazer sentido. Usam Atos 15.2, Atos 16.4 e depois usam também Atos 21.19 para dizer que havia lá um corpo governante. Eles pegam-se em algumas expressões e por meio daquelas expressões criam uma doutrina. Eu estou-me a rir, mas não sei se hei de chorar. Notem o que diz Atos 21, o versículo 17. Ao chegarmos a Jerusalém, os irmãos receberam-nos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi connosco ao encontro de Tiago e todos os anciãos estavam presentes. Ele cumprimentou-nos e fez um relatório detalhado sobre as coisas que Deus tinha feito entre as nações por meio do ministério dele. A Sociedade Torre de Vigia pega então nesta expressão relatório detalhado para dar a entender que quando o apóstolo Paulo foi então a Jerusalém, ele então teve a obrigação de dar um relatório detalhado sobre toda a sua atividade. Isto mostra que havia um corpo governante em Jerusalém. Quer dizer, isto é uma falácia. É uma doutrina enorme construída em cima de uma expressão, relatório detalhado. Primeiro de tudo, a expressão relatório detalhado nem aparece no grego. Vou-vos passar agora uma imagem do grego. Contaram uma por uma todas as coisas que fez. Não falar aqui em relatório, a expressão relatório. Por isso é que as outras traduções da Bíblia, vocês podem procurar, usam a expressão relatou, declarou, contou e não relatório. Porque é que a tradução do Novo Mundo usa a expressão relatório? Por várias razões. Isto chama-se programação neurolinguística. Isto é, a tradução do Novo Mundo está adaptada à linguagem usada dentro da sociedade. Aquilo que nós chamamos de língua pura. Isto é a língua pura. A língua pura que nós falamos são vocábulos que usamos que são só nossos. E um deles é relatório. Porque a Sociedade Torre de Vigia usa a prática do relatório.
relatórios de obras, quer dizer, obras espirituais agora podem ser numeradas. Mas qual é o objetivo disto? De usar estas expressões como relatório detalhado. É que quando nós lemos na Bíblia relatório detalhado, o nosso subconsciente se integra dentro da sociedade de vigia por meio da magia das palavras. Eu estou a ler relatório detalhado, o meu subconsciente associa logo com relatório que eu tenho que fazer mensalmente e todos os relatórios que nós temos que apresentar. Por isso os relatórios têm base bíblica. E é assim que é feita a programação da pessoa. Por isso, décadas e décadas debaixo desta programação neurolinguística, por baixo desta magia das palavras, a pessoa fica completamente presa, mentalmente presos, numa prisão sem grades. A prisão está na mente. Por isso, o uso destas palavras, a magia das palavras, ajuda a pessoa a ficar cada vez mais inserida na sociedade de vigia. Mas ok, podiam ter traduzido de outra maneira, como contou, relatou, declarou. Não, relatório. E afilia mentalmente a pessoa à sociedade torre de vigia. Mas note o que a Sentinela diz sobre isto. A Sentinela de 87 está aqui sublinhado que Paulo apresentou um relatório completo aos membros presentes do corpo governante. Um relatório completo aos membros do corpo governante. Paulo apresentou um relatório completo aos membros presentes do corpo governante. Quer dizer, pega na palavra relatório para dizer que houve lá um corpo governante que exigia relatórios. Isto não sei se dá para rir, se dá para chorar. Mas apresentar um relatório, relatório à congregação de Jerusalém, faz dela um corpo governante. Paulo, quando subia à congregação de Antioquia, também não apresentava lá o tal relatório, todo o sucesso da obra, das viagens missionárias. Isso é visível em Atos capítulo 14, notem. Versículo 27. Depois de chegarem e reunirem a congregação, contaram as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles. Isto foi na congregação de Antioquia, na primeira viagem missionária. Será pelo facto de Paulo apresentar o tal relatório à congregação de Antioquia, fazia da congregação de Antioquia o corpo governante da altura? Claro que não. Então também não se pode aplicar isso à congregação de Jerusalém, só porque o apóstolo Paulo falou de forma detalhada sobre o sucesso das suas viagens missionárias. E até era muito apropriado que o apóstolo Paulo mencionasse detalhadamente aquilo que se tinha passado nas viagens missionárias por causa daquilo que se tinha passado em Jerusalém. Porque a congregação de Jerusalém era muito polémica com relação aos gentios, aos incircuncisos, que tinham que ser circuncidados. E Paulo, ao detalhar tudo aquilo que ele tinha passado, é apenas para convencer aqueles homens judaizantes que o Espírito Santo tem abençoado a obra com os gentios, com os incircuncisos. Por isso não admira que Paulo tenha falado de forma detalhada com a congregação de Jerusalém, porque era necessário. Porque eles eram judaizantes. Por isso, estar a dizer que apresentou um relatório detalhado não prova que a congregação de Jerusalém era o corpo governante da altura. Mas é triste ver homens a pegarem palavras para justificar o surgimento de meia dúzia de homens que querem dominar sobre a congregação mundial. E depois o mais grave é que o próprio relato diz que quando Paulo chega a Jerusalém, quem é que ele lá encontra? Quem é que lá encontra? Notem novamente, Atos 21, 18. Ao chegarmos a Jerusalém, os irmãos receberam-nos com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro de Tiago e todos os anciãos estavam presentes. Quem é que estava lá em Jerusalém? Diz que era Tiago e os anciãos. Então e os apóstolos? Onde é que estavam os apóstolos? Tiago era meio irmão de Jesus, não fazia parte dos 12 apóstolos. Por isso, não havia lá nenhum apóstolo. Pelo menos a passagem não parece indicar que tivessem lá apóstolos, os 12 apóstolos, ou parte dos 12 apóstolos. Estava lá Tiago, meio irmão de Jesus, e os anciãos. Por isso que é do corpo governante composto por apóstolos. Por isso, tentar construir uma crença cristã, uma doutrina, com base
em Atos 15:2, Atos 16:4, fora do contexto, para pegarem expressões, relatório detalhado, para dizer que havia um corpo governante. Isto é falacioso. Quando o espírito da Escritura deixa bem claro que Jesus é o cabeça da congregação e ele gera a congregação através do Espírito. As viagens missionárias de Paulo e todas as outras passagens deixa bem claro, e com relação ao apóstolo Paulo, que ele não teve que consultar, questionar ou seguir a orientação do mítico corpo governante em Jerusalém. Não teve. Mas eles ainda se pegam noutra expressão. Outra expressão que está aqui na sentinela. Aqui sublinhada a amarelo. A frase de cima diz: depois de ouvir Paulo, o corpo reunido deu-lhes instruções específicas dizendo: faz o que te vamos dizer. E mandaram que fosse ao templo e demonstrasse publicamente que não estava ensinando a todos os judeus entre as nações, que a apostasia contra Moisés, dizendo que não circuncidassem os seus filhos. Nota a expressão que pegam aqui é: faz o que te vamos dizer. E mandaram que fosse ao templo. E notem, pegam nesta expressão, faz o que te vamos dizer, como que fosse uma orientação do corpo governante para, e que Paulo tinha que obedecer. Nota, quando Tiago dizem faz isto, tinha a ver com ele ir ao templo, porque havia uns homens que tinham que pagar uns votos, então era uma forma de apaziguar um bocadinho aqueles judaizantes. Mas o que é interessante é que Paulo, por seguir esta orientação, deu-se mal. Porque quando ele lá chega, notem o que diz esta passagem, Atos 21, 30, e Paulo segue esta orientação de Tiago e dos anciãos, e diz lá: toda a cidade ficou em alvoroço e as pessoas vieram correr em massa, agarraram Paulo, arrastavam para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Enquanto tentavam matá-lo, o comandante do regimento recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em confusão. Imediatamente reuniu soldados e oficiais do exército e desceu a correr até à multidão. Notem que pelo facto de Paulo ter seguido esta orientação de Tiago e dos anciãos, faz isto que vamos dizer, ele deu-se mal. Ia perdendo a vida ali. Mas o que é patético é a Sociedade de Torre de Vigia usar estas expressões para tentar fundamentar um ensino, uma doutrina, que existe um corpo governante em Jerusalém. Pegam em Atos 15:2, Atos 16:4, pegam neste texto do relatório detalhado, pegam nesta expressão do faz o que temos que, faz aquilo que nós estamos a dizer, para dizer, não, olha, eles mandam. Isto é patético, está bem? Isto é patético. Quando nós lemos desde os Evangelhos até o fim da Bíblia, não há nada que indique que existe um corpo governante em Jerusalém. O que mostra é que estes homens têm uma sede de dominar o rebanho. Coisa que o apóstolo Pedro condenou, não dominando sobre aqueles que são herança de Deus. Nós já mostramos um caminhão de provas bíblicas que o Espírito Santo dirigia o ministério, independentemente de um corpo situado em Jerusalém. Dizer que havia um corpo governante no primeiro século é uma violação clara das palavras. Não vão além das coisas que estão escritas. Por isso, a sociedade toda vigia pode ser acusada do pecado de ir além das coisas que estão escritas. Até ao momento, todas as provas que nós já mostramos, será que existia um corpo governante a controlar e a supervisionar a evangelização e as congregações do primeiro século? Até agora, nada que indique isso. Vamos passar brevemente a carta aos Hebreus. Para quem é que foi escrita a carta aos Hebreus? Os Hebreus eram aquelas pessoas que viviam na Judeia e que tinham como capital Jerusalém. Por isso a carta aos Hebreus foram escritas para as pessoas que viviam na Judeia, que estavam debaixo da supervisão da congregação em Jerusalém. E a congregação em Jerusalém estava a passar por perseguição e alguns estavam quase a abandonar a fé. Então Paulo escreve a carta aos Hebreus. Fazemos perguntas. Paulo escreve a carta aos Hebreus. Foi escrita por uma região onde se encontraria alegadamente um corpo governante.
Até o corpo governante em Jerusalém não estava capacitado para orientar a congregação de Jerusalém e aqueles irmãos que viviam na Judeia? Não estavam capacitados. Como é que é possível o apóstolo Paulo escrever uma carta aos Hebreus para uma zona onde estava lá o corpo governante? Isto é a mesma coisa com um missionário em África mandar uma carta para as congregações ali em Warwick, onde está a sede mundial, a dar-lhes correção. Não faz sentido. Como é que o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Hebreus para pessoas que estão debaixo da supervisão da congregação em Jerusalém? E se havia um corpo governante em Jerusalém, por que é que Paulo não faz nenhuma referência à existência de um corpo governante na carta aos Hebreus? Olha, irmãos, vocês estejam sujeitos aí ao corpo governante. Por que é que isso não é mencionado? E como é que é possível o apóstolo Paulo escrever uma carta corretiva a cristãos que viviam debaixo da supervisão da congregação de Jerusalém, que estavam prestes a abandonar a fé, quando estava lá um corpo governante? Vejam a correção que o apóstolo Paulo dá em Hebreus. Notem o capítulo 2. Versículo 1. É por isso que é necessário prestarmos mais do que é costume às coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos. Versículo 3. Como é que escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grandiosa? Notem a expressão, nunca nos desviemos. As pessoas que viviam na Judeia, debaixo da supervisão da congregação de Jerusalém, são alertados, nunca nos desviemos. Mas não fica por aqui. Notem o capítulo 3, o versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nunca se envolva em nenhum de vocês um coração mau e sem fé, por se afastarem do Deus vivente. Versículo a seguir. Para que nenhum de vocês fique endurecido pelo poder enganoso do pecado. Versículo seguinte. Temos que nos apegar firmemente até ao fim à confiança que tivemos no princípio. É como se diz, hoje, se escutarem a sua voz, não endureçam o coração. Quer dizer que o apóstolo Paulo está a escrever aos Hebreus, a dizer, cuidado para que não se desenvolva em vocês um coração com falta de fé. Não endureçam o vosso coração, não percam a fé no Deus vivente. Cuidado com o poder enganoso do pecado. Se existisse um corpo governante em Jerusalém, esta carta também seria escrita para eles. Eles deviam ter com as orelhas a arder. Não faz nenhum sentido. Se existisse um corpo governante em Jerusalém, obviamente que eles estariam capacitados para orientar, disciplinar, consolar e direcionar os cristãos que viviam debaixo da sua supervisão. Então, porquê é que Paulo teve que escrever aos Hebreus? É porque não havia nenhum corpo governante em Jerusalém. Não ficou por aqui. Note o capítulo 13 de Hebreus. Versículo 9. Não sejais desencaminhados por ensinamentos variados e estranhos, pois é melhor que o coração seja fortalecido pela bondade imerecida do que por alimentos. O apóstolo Paulo está aqui a falar, cuidado para vocês não serem desencaminhados com ensinos estranhos, doutrinas estranhas, essa coisa da circuncisão, essa coisa dos alimentos. Parece que havia ali também algumas regras sobre a alimentação que estava na lei mosaica. Por favor, parem com isso. Até houve um comentador bíblico que escreveu sobre a carta aos Hebreus. Eles dizem que era uma congregação que estava prestes a abandonar a fé. Se existia um corpo governante em Jerusalém, até eles estavam prestes a abandonar a fé. Eu não sei se é de rir ou de chorar. Valha-nos Deus. Até este momento, de tudo aquilo que nós já lemos, inclusive a carta aos Hebreus, não indica que havia um corpo governante a supervisionar as congregações no primeiro século. Carta aos Gálatas. E nós já falámos da carta aos Gálatas no primeiro vídeo. Mas o apóstolo Paulo diz, logo no capítulo 2 dos Gálatas, e ele está-se a referir aqui a Atos 15, que quando ele subiu a Jerusalém, diz aqui o versículo 2, Gálatas 2:2, subi por causa de uma revelação. O apóstolo Paulo está a falar sobre o problema que surgiu em Jerusalém, quando ele teve que lá ir e reunir com os apóstolos, e depois a escrever uma carta, que é a tal carta que hoje a Sociedade de Teologia diz que faz dela
Essa carta foi um ensino do coro governante, uma falácia, mas ele vai a Jerusalém para corrigir um problema, não foi para pedir conselho. Por causa de falsos irmãos judaizantes que estavam a contaminar não só a fé em Jerusalém, mas também pelas congregações. Por isso, Paulo subiu a Jerusalém porquê? Por causa de uma revelação da parte de Cristo e não por causa de uma orientação vinda de um coro governante em Jerusalém. Paulo subiu a Jerusalém para corrigir um problema que surgiu em Jerusalém. Não foi para pedir conselho aos apóstolos anciãos em Jerusalém. E ele aqui na carta aos Gálatas até diz como é que as congregações na Galácia deviam ser orientadas. Notem, Gálatas 5:18. Além disso, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo de lei. Temos que ser orientados pelo Espírito. Não tem a ver com homens. Espírito. Notem o que Paulo diz quando ele começa a carta aos Gálatas, logo no capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo. Versículo 10. Versículo 10. É de facto a homens que estou a tentar persuadir agora? Ou é a Deus? Ou será que estou a tentar agradar a homens? Se eu ainda estivesse a agradar a homens, não seria escravo de Cristo. Pois quero que saibam, irmãos, que as boas novas que vos declarei não são de origem humana, porque não as recebi de um homem, nem me foram ensinadas por ninguém, mas foram reveladas por Jesus Cristo. Nunca os homens levaram tanta pancada como por Paulo. Paulo sempre bateu nos homens. Por isso, onde é que está aqui, na carta aos Gálatas, lugar para um fantasioso e fabricado coro governante? Porque se houvesse um coro governante em Jerusalém, Paulo tinha feito alusão a esse coro governante, a uma autoridade centralizada. Mas não. Notem os versículos 16 em diante. Revelar o seu filho por meu intermédio, para que eu declarasse as boas novas às nações acerca dele, não fui imediatamente consultar nenhum homem, nem fui a Jerusalém ter com os que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e depois voltei a Damasco. Então, 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar Cefas. Fiquei com ele 15 dias, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Notem que ele é designado. Diz que não foi consultar nenhum homem, não subiu a Jerusalém, não subiu aos apóstolos. E 3 anos depois da conversão dele, ele vai a Jerusalém e só encontra lá Pedro e o meio-irmão de Jesus, Tiago. Onde é que estão os apóstolos? Qualquer hipótese da existência de um coro governante em Jerusalém é derrubada pelas palavras de Paulo. Por isso, Paulo não recorreu a nenhuma sede mundial da autoridade humana. E quando foi lá a primeira vez, só encontrou Pedro e Tiago. Por isso, Paulo não considerava Jerusalém como um centro administrativo internacional, que fosse divinamente designado, a quem todos tinham que estar sujeitos. Não, isso não tem apoio bíblico. Porque se tal corpo governante existisse lá no primeiro século, Paulo teria coordenado os seus esforços, a sua evangelização, a sua pregação com este corpo. Ele teria mencionado isso nas suas cartas. Se teria dirigido esse corpo governante em submissão. Mas ele nem se dirigiu a esse corpo em submissão, nem incentivou ninguém a fazê-lo. Porquê? Porque não existia. Não existia nenhum corpo governante em Jerusalém. Porque se existisse, era uma falta de respeito descarada do apóstolo Paulo por essa ordem teocrática, divinamente instituída. Mas isso não existia. Por isso, na carta aos Gálatas, não indica a existência de nenhum corpo governante a supervisionar as congregações. Não existe isso. Notem as cartas a Timóteo, a Filemon e a Tito, são chamadas cartas pastorais, em que Paulo escreve a Tito, escreve a Timóteo, escreve a Filemon. Porquê que não foram os apóstolos, o tal corpo governante em Jerusalém, a fazer isso? Porquê que teve que ser Paulo? A carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios, quando surge aquele problema, que uns diziam, eu pertenço a Paulo, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Pedro, eu pertenço a Cristo. Então Cristo existe dividido. Porquê que o apóstolo Paulo não fez alusão, quando ele escreve aos Coríntios a admoestá-los, porquê que ele não faz referência a um corpo diretivo central? Vocês não pertencem a Paulo nem a Apolo. Vocês pertencem ao corpo governante em Jerusalém. É a eles que vocês têm que estar sujeitos. Não, ele não faz referência a isto. Porquê? Notem que seria uma boa oportunidade de unificar as congregações a um órgão central humano. Está ali uma oportunidade.
Eles estão divididos, cada um segue a sua coisa. Não, cor governante em Jerusalém. Ela não faz referência a isso. Porquê é que Paulo não faz referência a isso? Porque não existia nenhum cor governante. Porque aquilo que unificava as congregações não eram homens, não era um corpo central administrativo, era o Espírito. Eles eram conduzidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso, na carta aos Coríntios, não indica a existência de um corpo governante. Até pelo contrário. Nós somos colaboradores de Deus. A pedra de alicerce é Cristo. Foi isso que Paulo escreveu aos Coríntios. As cartas de João. Notem que a carta de João, então, é uma castada no corpo governante que parte-lhe as duas pernas. Notem a carta 1 João, capítulo 2, versículo 27. Escrevo-vos estas coisas a respeito dos que estão tentados encaminhar-vos. E no vosso caso, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de que alguém vos ensine. No entanto, a unção da parte dele, que é verdadeira e não é nenhuma mentira, ensina-vos todas as coisas. Assim como ela vos ensinou, permaneçam em união com ele. Nota a expressão. Vocês não precisam que alguém vos ensine. Alguém, pessoas. Que alguém vos ensine. Porque a unção, está a falar do Espírito, vos ensina todas as coisas. Isto vai lembrar aquilo que Jesus disse. Quando o Espírito Santo chegar, vos ensinará todas as coisas. O apóstolo João está a dizer, sim, o Espírito ensina todas as coisas. Não precisam que alguém, algum órgão corporativo, vos ensine. O Espírito ensina. A pergunta que fazemos é, porquê é que nas cartas de João, ele escreveu 3, não faz nenhuma referência a um corpo governante? Porquê é que ele não faz referência que o ensino vem de um corpo governante em Jerusalém? Mas antes faz referência ao Espírito. O ensino vem do Espírito, da unção. Vocês sois templos de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Por isso, nas cartas de João, não indica que existe um corpo governante em Jerusalém a controlar, a supervisionar e ensinar as congregações. Na altura em que estas cartas foram escritas, Jerusalém já tinha sido destruída, porque esta carta pode ter sido escrita no ano 98, salvo erro. Então Jerusalém já tinha passado pela destruição. E se o corpo governante, se esse corpo governante estava em Jerusalém, onde é que estava agora? Porquê que João não fala de nenhuma sucessão apostólica? Olha, agora o corpo governante mudou-se para Antioquia, ou mudou-se para Roma, ou mudou-se para Warwick. Porquê que ele não disse nada disto? Não, quem vos ensina é o Espírito. O apóstolo João ainda escreve o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é uma revelação. Por isso, o livro do Apocalipse não deve ser interpretado como que uma explicação daquilo que já está escrito, mas antes uma adição. E quando João escreve o livro do Apocalipse, não passa de uma revelação da parte de Jesus Cristo. Mais uma vez, o cabeça da congregação a revelar-se, a revelar ensino. E no livro do Apocalipse, embora o livro do Apocalipse tenha sido escrito tenha como alvo 7 congregações, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O alvo foram 7 congregações, claro que tipificava todas as outras, mas estas congregações são aconselhadas, direcionadas, disciplinadas diretamente por Cristo. E Cristo, durante o livro do Apocalipse, não faz nenhuma referência a um corpo governante central. Nenhuma. Nem mencionou qualquer sucessão apostólica. Nem disse que estas 7 congregações se deveriam agora submeter a um corpo governante que estaria em Roma, ou em Meca, ou em Nova Iorque. Nada. Não indica nada disso. Não há qualquer sinal de que Cristo se dirigisse através de um corpo governante terrestre visível. Por isso o livro do Apocalipse não indica a existência de um corpo governante a controlar e supervisionar as congregações em todo o mundo. Se é assim, e nós vimos isto desde os Evangelhos até o livro do Apocalipse, que é o Cristo que dirige a obra, é Cristo que dirige as congregações, é Cristo que dirige o trigo que cresce no meio do joio,
por meio do Espírito Santo, não por meio de homens. Como é que a Sociedade Torre de Vigia tem a ousadia de fazer uma afirmação destas na Sentinela? Embora a família de Deus seja composta coletivamente de todos os cristãos ungidos, há abundante evidência de que Cristo escolheu um pequeno número de homens dentro da classe do escravo para servir como corpo governante visível. Como é que alguém tem a ousadia de fazer uma afirmação destas? E notem, uma coisa é fazer uma afirmação verbal, o vento leva. Outra coisa é deixar isso escrito. Escrito para todo mundo. Que há abundantes evidências, eu gostava de saber onde, que Cristo escolheu um pequeno grupo de homens, pequeno, para gerir a congregação mundial. Quando nenhuma parte das Escrituras dá o menor indício de um corpo administrativo central internacional. Não dá. Ora, irmãos, concluindo, e para finalizar este assunto de um corpo governante, de um fantasioso corpo governante do primeiro século. E se não existia nenhum corpo governante no primeiro século, não há base bíblica para alguém dizer que existe um corpo governante atualmente. Que Cristo usa 8 ou 9 homens para dirigir a obra. Substituir o Espírito Santo por homens. Isto é uma heresia. Por isso, nem os apóstolos, nem os anciãos em Jerusalém alegaram ter qualquer jurisdição, qualquer autoridade sobre as congregações. Mas estes 9 homens dizem que sim. Os apóstolos dizem que não. Eles dizem que sim. Eu acho que se os apóstolos hoje estivessem vivos, aqui na Terra eram desassociados. Estás desassociado. Concluindo, Cristo lidera o trigo que cresce no meio do joio por meio do seu Espírito Santo. Duvidar que não seja possível que Cristo, um ser invisível, exerça uma liderança real sem intermediários humanos é uma visão física, materialista no sentido físico. Não há nada que indique que Cristo tenha mudado a forma de liderar. Não há nada que indique isso. Como ele liderava no primeiro século, ele dirige hoje. Ele lidera por meio do Espírito Santo e não por meio de homens ou dons milagrosos que os homens tenham. Que os dons milagrosos tiveram o seu papel, acabou. Eu não preciso ter dons milagrosos para ser dirigido por Espírito. Por isso, mesmo que nós hoje tenhamos perdido faculdades milagrosas, isso não altera a maneira de Cristo liderar. Qual é o problema de Cristo ter uma direção real e efetiva sobre os seus seguidores sem a existência de uma estrutura de autoridade altamente organizada e visível, servindo como um tribunal religioso? Qual é o problema de Cristo dirigir sem essa estrutura? Qual é o problema? Por que razão tem que haver uma atitude farisaica de querer proteger os crentes da má conduta, rodeando-os de uma cerca de leis e regras? Não façam isto, senão vocês pecam. Temos de ser nós a supervisionar. Nós é que temos de dizer que tu podes vestir, calçar. Nós é que podemos dizer se a barba te pode crescer na cara. Isto são atitudes farisaicas. Por que razão é que isto tem que acontecer? Isto é um indicativo do desejo de pessoas, de homens que amam o poder, de continuar a fazer com que pessoas crentes fiquem debaixo de lei. Não da lei mosaica, mas da lei deles. Porque se vocês não estiverem debaixo da nossa lei, isso é perigoso para vocês. E vocês vão ter maus comportamentos. Temos de ser nós a dizer. Isso é um espírito farisaico. Porque quem dirige hoje é Cristo, por meio do Espírito. E quando eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso da lei. Isto é mais do que evidência. O facto da sociedade Torre de Vigia insistir nisto, que tem que haver homens a supervisionar tudo e a controlar tudo, desde aquilo que eu visto até assuntos de saúde, isto é uma evidência que estes homens amam poder e querem estabelecer um arranjo legal de controle, dominando sobre as ovelhas que Deus comprou com o sangue do seu Filho. Por isso o Espírito Santo é muito superior à lei de homens, à gerência de homens. Por isso é que diz Paulo aos Gálatas: vocês têm de ser guiados pelo Espírito. Só que o problema que se levanta aqui é que quem quiser ser membro da Sociedade Torre de Vigia,
Quem se quiser batizar em nome da Sociedade de Vigia tem de reconhecer a autoridade, não apenas do Cristo, mas também de um líder, que é o coro governante. Porque se não reconhecerem a autoridade de um coro governante, vocês não são batizados pela Sociedade de Vigia. Isto está nas perguntas do batismo. Aquelas perguntas que são feitas, aquelas 3.000 perguntas que são feitas para alguém se batizar. Vocês têm isso no apêndice, na primeira secção de perguntas, a parte 1, sobre crenças cristãs. A pergunta 14 diz assim: acredita que o coro governante das testemunhas de Jeová é o escravo fiel e prudente designado por Jesus? Depois tem a base bíblica, Mateus 24:45. Acredita que o coro governante é designado por Jesus? Notem que isto está debaixo da secção crenças cristãs. Crença cristã. Isto é uma doutrina. Por isso, qualquer publicador que se queira batizar e diga não a esta pergunta, ok, eles vão fazer o resto das 3.000 perguntas, sim. Mas depois os anciãos vão falar consigo, e eu posso dizer isto porque eu fui ancião, servi como ancião, vão falar consigo posteriormente, olha e tal, achamos melhor fazer um bocadinho mais de progresso e tal, talvez para o ano, na próxima Assembleia, no próximo Congresso, tenta fazer algum progresso, ter mais fé, porque neste momento não estás qualificado para ser batizado. Mas porquê? Não tenho dúvidas. Qualquer publicador que responda não a esta pergunta não é batizado. A Sociedade Torre de Vigia priva alguém se dedicar a Deus pelo batismo se não responder afirmativamente que eles, os 9 homens, o corpo governante, foi designado por Cristo. Por isso estes homens ambicionam uma autoridade que nem os apóstolos tinham, de governar todas as congregações. Porque quem governa é Cristo. Por isso, se eu tentar usurpar o lugar do Cristo, por tentar gerir todas as congregações, coisa que é trabalho do Cristo, e eu quero ocupar esse lugar, sabem como é que isso se chama? Isto chama-se anticristo. Anticristo, não. Isso é muito grave. Não é grave. Nós vamos usar a definição que a tradução do Novo Mundo faz de anticristo. Vocês têm isso no apêndice. Anticristo. O termo grego tem 2 significados. Refere-se a quem é anti, ou contra Cristo. Também pode referir-se a um falso Cristo. Alguém em lugar de Cristo. Em lugar de Cristo. Qualquer pessoa, organização ou grupo que afirme falsamente representar Cristo ou ser o Messias, ou que se oponha a Cristo e aos seus discípulos, pode ser chamado corretamente de anticristo. Notem o que diz aqui. Alguém em lugar de Cristo. Notem que o anticristo não é apenas a pessoa que é contra Cristo, que diz mal de Cristo. Um anticristo é alguém que tenta ocupar o lugar de Cristo. E esse lugar pode ser ocupado por pessoas, ou conforme diz, por uma organização que tenta ocupar o lugar de Cristo. Por isso a Sociedade Torre de Vigia quer dominar sobre 8 milhões de pessoas, quer gerir tudo nas congregações, que até as contas das congregações já são geridas pela sede mundial, por meio das filiais. Cá em Portugal, o relatório de contas já entra num site e o departamento de contabilidade em Betel já sabe quais são as despesas em direto das congregações locais. Eles gerem tudo, até mesmo as contas. Por isso, alguém que tente gerir a congregação mundial está a tentar ocupar um lugar que só pertence a Cristo. E uma organização que tenta ocupar o lugar de Cristo é o anticristo. Pergunta: será que a Bíblia indica a existência de um corpo governante a controlar e a supervisionar as congregações mundialmente? Nada que indique isso. O objetivo desta doutrina, desta crença cristã, que é uma crença cristã, conforme revelam as perguntas do batismo, de existir um corpo governante do primeiro século, o objetivo desta doutrina tem que haver com um objetivo único, que é uma tentativa profana
de sustentar biblicamente um lugar de dominar sobre as ovelhas que Deus comprou com o sangue do seu Filho. Isto é tudo uma forma de conseguir manter uma máquina religiosa bilionária em andamento. A Corporação Sociedade Torre de Vigia é uma corporação bilionária. É uma máquina religiosa em andamento. E consegue-se manter nesta posição por conseguirem rentabilizar a fé de pessoas crentes. Por isso, a afirmação que eles fazem, entre as linhas, é: se nós conseguirmos iludir 8 milhões de pessoas que existia um coro governante no primeiro século, o nosso lugar está garantido. Isto é o lema. Se nós conseguimos iludir estas pessoas que existia um coro governante no primeiro século, o nosso lugar está assegurado. E eu lamento dizer uma coisa: é que eles conseguiram. Eles conseguiram isto. E sabem de quem é a culpa? A culpa é nossa.